Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Estandarte da Liberdade sobre acontecimentos históricos, né? O que é que aconteceu na história da igreja, e não só na história da igreja institucionalmente, mas na história da vida dos santos dos últimos dias, né? Coisas interessantes, às vezes tem data de nascimento, de falecimento, de algo importante que alguém fez, às vezes tem até histórias meio trágicas, né? Mas que servem para que aprendamos alguma lição. E eu vou compartilhar hoje com vocês algo interessante sobre os dias 12 a 18 de março. Hoje, sábado, 12 de março, até a próxima sexta-feira. Que coisas interessantes aconteceram em dias como hoje, né? 12 de março. É interessante que já é o vídeo da 11ª semana. Com este aqui são 11 vídeos. Se você não viu ainda os anteriores, assista. Procure aqui na lista de canais do canal, na lista de vídeos, perdão, do canal Estandarte da Liberdade. E não perca os próximos, né? Compartilhe, fique seguindo o canal. Você pode até ativar as notificações para não perder. É todo sábado, né? Geralmente pela manhã já está ao ar, já está no ar o vídeo. Mas fiquem atentos, não percam, comentem, deixem dúvidas. É, Às vezes um elogio, às vezes uma dúvida, uma crítica, uma sugestão. Tudo isso é construtivo, né? Todos os comentários eu acho que são construtivos, são bons. E, bem, vamos começar então a ver do dia 12 de março. Em 1832, foi dada a revelação por intermédio de Joseph Smith. Ele estava em Harlem, Ohio, e essa revelação hoje está na seção 79 de Doutrina e Convênios. Toda semana, quase todos os dias, né, eu trago alguma informação sobre alguma seção de Doutrina e Convênios que foi revelada a Joseph Smith. E pode parecer até repetitivo ou sem sentido, para que todas, né? São 138, né? Mas eu acho importante porque são revelações dos nossos dias. É uma coisa tão importante que foi colocada nas Escrituras para nós, né? A palavra do Senhor, a vontade do Senhor, né? Então é muito importante a gente lembrar dessas sessões. E em 1961 foi criada em Haia, na Holanda, né, a primeira estaca da igreja, que a língua oficial não era inglês. Até esse dia, sempre tinham sido criadas estacas nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, né, na Inglaterra. Mas o primeiro lugar onde foi criada uma estaca de língua não inglesa foi em Haia, na Holanda. 1961. Um dia desses, né? Talvez alguns de vocês já estavam nascidos nessa época. Vejam só, a gente, ano passado, 2021, teria completado o quê? 60 anos disso só. 140 anos depois do começo da restauração. 60 anos é pouco comparado a 140. É algo recente. Veja quantas estacas de língua não inglesa foram criadas desde essa época. No Brasil tem umas 300 e poucas, né? E no ano 2000, agora mais recentemente o quê? 22 anos atrás, o presidente James E. Faust, que na época era o segundo conselheiro na primeira presidência, dedicou o templo de Oaxaca, México, né? Esse templo aí bonito, tem um estilo bem parecido com o templo, outros templos que eu já mostrei aqui para vocês, né? Que a gente ainda vai ver, como de Montevideo, Porto Alegre, o Templo de Assunção no Paraguai e outros. É o estilo da época, né? Essa época dos anos 2000, teve muitos templos assim. De Oaxaca, México. O X, eles falam que eles são de Han, porque é palavra de origem indígena de lá, né? Então, eles usam assim, esse som. Agora, o dia 14 de março, tem uma datazinha só. O dia 13 de março eu não encontrei nada. Se vocês souberem de algo, por favor, me avisem. Eu senti falta. Tem alguns dias que, infelizmente, realmente eu não encontro nenhuma informação. Tem outros dias que tem muitíssimas datas, né? Muitíssimos acontecimentos, melhor dito, naquele dia, né? Em vários anos diferentes. A gente vai ver, por exemplo, quando chegar em abril, 6 de abril, misericórdia, e, alguns dias antes e alguns dias depois, tem muito acontecimento, né? Eu vou ter que resumir, porque é uma data comemorativa para a igreja, né? Mas tem outros dias que, infelizmente, eu não encontrei, mas
Quem sabe pesquisando um pouquinho mais, a gente não encontra, né? Se vocês tiverem sugestão também, podem mandar. Então, no dia 14 de março, em 1838, a sede da igreja foi estabelecida em Far West, Missouri. Far West, né? Uma palavra que significa muito a oeste. Quem viu Shrek lembra de Far, Far Away, o reino tão, tão distante, né? Aqui seria tão a oeste, muito a oeste. E é daí que deriva a palavra faroeste, né? Far West. Existiu mais de uma cidade chamada Far West nos Estados Unidos, mas essa daí era, na época, uma das cidades mais a oeste dos Estados Unidos. Hoje é na região centro-leste, né, de lá. Mas naquela época era muito longe das 13 colônias, longe do Atlântico. A igreja se estabeleceu ali sua sede. E no dia 15 de março, pulando aí, passando para o dia 15 de março, em 1832, como eu mencionei outro dia, né, no vídeo semana passada, Joseph Smith recebia revelações constantemente. Então, coincide muitas datas próximas, né? Por exemplo, em 15 de março de 1832, ele recebeu uma revelação que está em Doutrina e Convênios de 81. E em 1833, ele recebeu outra revelação que está na seção 92. Aqui faltou um A, olha. Era para ser na seção 92 de Doutrina e Convênios. Então, essa época aí, esses primeiros anos, depois de que a igreja foi organizada formalmente, foram muito ricos em revelação que foi escriturizada, seria essa palavra, foi canonizada, vamos dizer assim, né? Essa palavra eu sei que existe. 15 de março também foi criada a primeira estaca da Ásia, a estaca Tóquio, no Japão. Eu mencionei na semana passada a criação da estaca Seul, no ano 71, se eu não me engano, com a primeira estaca da Ásia continental, que o Japão é um arquipélago, né? Foi na ilha do Japão, então não conta como Ásia continental. Isso é engraçado, né? A gente fala continental excluindo as ilhas, mas a ilha também é parte de um continente. E o continente também é uma ilha, só que muito grande. Então essa foi a primeira da Ásia. Esse é o templo do Japão, né? O templo de Tóquio, na verdade, que está fechado para renovações desde antes da pandemia. A igreja está remodelando o interior, o paisagismo, né? Os japoneses são muito ligados no paisagismo. E eles gostam de, por exemplo, de pedras dispostas de forma aleatória. E a igreja está tendo um trabalho muito interessante para deixar isso de forma bem criativa, bem original, mas também bem adequada, bem conectada com o espírito do povo japonês, né? Isso é interessante. Vejam só que coisa. Pulei aqui o dia 16 de março, né? Também não encontrei nada daí. Dia 17 de março foi feita a excomunhão de Thomas B. Mersch. Hoje a igreja não chama mais de excomunhão, né? A igreja fala remoção da condição de membro da igreja, perda da condição de membro da igreja, né? Thomas B. Mersch foi membro do Quórum dos Doze, desde da sua criação até essa data em que ele foi excomungado da igreja, e ele serviu como primeiro presidente do Quórum dos Doze, né? Ele era o presidente do Quórum nesse período aí. A história da excomunhão dele não começou no dia 17 de março, veio de anos antes, quando ele começou a tratar a forma de organizar a igreja de forma muito política, né? Ele se relacionava muito com pessoas que se opunham ao presidente ao profeta Joseph Smith, né? Ele mesmo tinha ciúmes do profeta, porque ele acreditava que, como presidente dos 12, os apóstolos iam responder a ele e não a primeira presidência, e ele que deveria designar tarefas a eles. A primeira presidência não tinha autoridade sobre eles, na visão de Thomas de Mersch, né? De alguma forma, o orgulho entrou nesse homem, a gente não sabe como nem quando, mas tem aquela questão do leite, né? Que a esposa dele e uma outra mulher faziam trocas de leite para produzir queijo, para produzir leite mesmo, né? E outros produtos derivados, mas na troca da nata, né? Uma, que seria a esposa dele, pela história que a gente tem,
tentou se aproveitar da outra, a outra denunciou. E a gente sabe que o, tanto os membros locais, né, as pessoas que conviviam, que conheciam, deram razão à outra mulher, a sócia da esposa de Thomas de Mello. O bispado foi chamado para julgar esse caso, para dirimir esse conflito entre as irmãs, essas irmãs da igreja, e decidiu contra a irmã Mersch. Thomas de Mello apelou para a primeira presidência, porque ele achou, não sei porquê, que por ela ser esposa dele, só a primeira presidência poderia julgar. A primeira presidência também julgou contra, ele disse, pronto, eles estão contra mim, isso é um complô, e aí foi o fim do período em que ele ainda conseguia se manter nesse chamado servindo na igreja, né? E acabou sendo excomungado aí pouco tempo depois. A história é mais longa, mais complexa que isso, né? Mas isso aqui é só um resuminho. Dia 17 de março também, dia tão importante, 1842. O profeta Joseph Smith, na sala superior da loja de tijolos vermelhos, organizou a Sociedade Feminina de Socorro de Nauvoo, uma organização que, como muitas outras da época, não era comum que existissem sociedades femininas, né? Nessa época era muito comum isso, no mundo todo, lá também, nos Estados Unidos. E muitas eram de socorro, porque auxiliavam pobres necessitados, né? Elas auxiliavam as outras, era essa a ideia. E Joseph Smith, quando ficou sabendo disso, leu o estatuto, a gente conhece um pouco da história, vou só resumir. Ele disse: não, vocês podem ter algo muito melhor, algo que vai ser organizado por Deus dentro do sacerdócio. E ele, nessa reunião da Sociedade de Socorro, ele disse que dava a volta à chave. Ele é o portador da chave do sacerdócio da Sociedade de Socorro, né? Toda organização tem um portador do sacerdócio que porta as chaves. E da Sociedade de Socorro é o profeta, o presidente da Estado e o bispo. Eles são os presidentes, os líderes do sacerdócio da Sociedade de Socorro. E ele usou sua chave profética e delegou essa autoridade às mulheres, né? Ele, por revelação, indicou que Emma Smith tinha sido escolhida pelo Senhor para ser a presidente. O Senhor, em revelação anterior, no Deuteronômio 25, né, disse que ela era uma dama eleita, uma mulher escolhida do Senhor, né? Uma mulher pré-ordenada para essa função, talvez. E Sarah M. Cleveland, esta aqui desse quadro no meio, já um pouco mais velho, e Elizabeth N. Whitney, também ainda um pouco mais velha, serviram como conselheiras. Até nisso, a Sociedade de Socorro seguia o modelo, o padrão do sacerdócio, né? Porque foi organizada pelo sacerdócio. Né? Ter presidências com 3 mulheres formando essa presidência, um presidente, uma primeira conselheira, uma segunda conselheira, igual nas presidências do sacerdócio, compostas por portadores do sacerdócio, né? Os líderes do sacerdócio. Então, a Sociedade de Socorro é uma organização do sacerdócio, porque o sacerdócio é o poder de Deus, né? Então, tudo que existe na igreja é com sacerdócio. E as mulheres não são ordenadas no sacerdócio, não são portadoras do sacerdócio, mas nesse sentido amplo, como um poder de Deus, porque é delegado a elas a autoridade, então possuem alguma autoridade que é do sacerdócio. Não é dos homens, né? Não é nem dos homens nem das mulheres, é de Deus. E é muito bonita a história da Sociedade de Socorro, que hoje completa o quê? 180 anos, né? 180 anos. Vamos ver daqui a 20 anos como vai ser considerada a comemoração, né? O que é que a presidência geral vai fazer para comemorar esse dia tão importante e o crescimento e progresso da Sociedade de Socorro, né? Que tem feito coisas extraordinárias, como foi profetizado nesse dia. 17 de março de 1921, aconteceu uma coisa muito importante para a história da igreja, porque Joseph Fielding Smith, né, que era membro do Quórum dos Doze, foi designado historiador da igreja. Nessa época, os apóstolos serviam como historiadores da igreja, né? Hoje é designado a uns 70, autoridade geral. E Joseph Fielding Smith permaneceu aí até 1970, quando quando se tornou presidente da igreja. Então, ele foi historiador da igreja
por muito tempo. Antes de sair, ele já trabalhava para a igreja, ele era funcionário da igreja. Ele serviu como secretário do profeta, que era o pai dele, Joseph F. Smith, e trabalhava no escritório do historiador da igreja. Até que ele se tornou historiador da igreja por causa dessa designação, né? E, enfim, ele serviu, foi a pessoa que passou mais tempo servindo aí e viu muitas transformações, né? Nesses, o quê? 49 anos, foi? Ah, de 21, vamos fazer as contas, 31, 41, 50, 71, quase 50 anos. E em 1992, a Encyclopedia of Mormonism, a Enciclopédia do Mormonismo, né? Foi publicada pela Universidade Brigham Young. Não sei que nome eles dariam hoje. É isso aí, depois da revelação que o presidente Nelson recebeu em 2019, né? Mas a Enciclopédia do Mormonismo, aqui vocês têm uma imagem que são 4 volumes, né? Esses verbetes contaram com colaboração de muitos acadêmicos, muitos líderes da igreja, alguns membros do Coro dos Doze, muitos professores, né? Gente realmente tinha muito conhecimento sobre coisas da igreja, e assim, não é só ter conhecimento de coisas da igreja, porque qualquer pessoa tem conhecimento do evangelho, mas de saber falar disso de uma forma acadêmica, de uma forma erudita, né? E é muito importante documentar tudo isso, até para que a igreja seja mais bem estudada. E no dia 17 de março, o presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência, dedicou o templo de Tegucigalpa, Honduras. Vejam que templo imensamente belo, parece que o templo da Ucrânia. No lugar ainda mais lindo, né? O templo realmente é o monte da casa do Senhor. Isso aqui é só uma vista de um lado dos lados do templo, tá? Não é, isso aqui não é o caminho para entrar no templo. Aqui mais pro lado de lá tem uma rua, né? Tem uma civilização. Isso aqui é uma vista dos jardins posteriores do templo e tem essa visão aí. Imagino também como deve ser belo estar no templo, perto dele, e ver essa região fora do templo, né? Deve ser belíssimo também. Lá na América Central, os templos têm uma paisagem de floresta, assim, a coisa é incrível. E no dia 18 de março de 1982, foram criados 3 grandes comitês executivos da igreja. Isso é um assunto muito importante, tá? Foram criados 3 comitês. O primeiro, Conselho Executivo Missionário, Conselho Executivo do Sacerdócio e o Conselho Executivo de Templo e Genealogia. Nessa época, a igreja publicou um manual, alguns manuais, na verdade, de liderança e administração, né? Que era parece que um por cada organização, por cada tipo de presidência, coisa assim. E falava desses manuais de que a missão da igreja se cumpria de 3 formas: aperfeiçoar os santos, pregar o evangelho e redimir os mortos, né? Muitos de vocês devem ter ouvido falar dessa história. As pessoas popularizaram uma ideia de que existisse 3 missões da igreja. Isso é uma ideia falsa. É uma ideia falsa. Não existem 3 missões da igreja. Existe uma missão, que é levar efeito à imortalidade e à vida eterna do homem. Existem 3 coisas que são partes dessa missão, né? Realmente, pregar o evangelho, redimir os mortos, aperfeiçoar os santos, mas essas 3 coisas juntas não são tudo da missão da igreja. Os manuais falavam de que a missão da igreja inclui essas 3 coisas, né? E a igreja, para facilitar ou para potencializar a atenção a essas 3 áreas, criou esses conselhos. O único que continua com o mesmo nome é o primeiro, Conselho Executivo Missionário, que vocês podem ver aqui uma imagem de uma formação atual, presidida pelo Elder Dieter Uchtdorf, composta por membros da presidência 70 secretários gerais e 2 irmãs que servem na primária e nas moças, né? E cada um desses conselhos também tem um apóstolo que preside, um membro da presidência 70, parece que 2 70 autoridades gerais e 2 irmãs das presidências gerais das organizações da igreja. Isso é muito interessante. O Conselho Executivo do Sacerdócio hoje é do sacerdócio e da família, teve essa mudança aí,
que seria o que cuidaria do aperfeiçoamento dos santos, só que ele faz o que ele faz. Acho que aperfeiçoamento dos santos é uma palavra, uma forma muito mole ou frouxa de explicar tudo que esse conselho supervisiona. E o Conselho Executivo de Templo e Genealogia, hoje é de Templo e História da Família. Durante algum tempo era só de História da Família. Aí eu vou acrescentar o Templo novamente, né? Para padronizar a nomenclatura desse departamento na igreja. Veja que interessante que a gente tem hoje na ala também um conselho de aula missionária, um conselho de história da família, não tem um conselho executivo do sacerdócio, né, do sacerdócio da família, mas porque a ala também tem coisas diferentes, né? Mas a ala tem um conselho da ala, a ala tem o conselho da juventude, a ala tem o conselho de bem-estar e autossuficiência, né? E de ministração, né? O bispo traz do coração do socorro. Tem tudo isso. Então a igreja realmente tem esse padrão elevado. A igreja já não fala mais tanto dessas três áreas. Se a gente fosse ler o manual que estava válido até ano passado, que é de 2010, mencionava essas três coisas, mas dava uma ênfase muito maior em 5 pontos, que era a obra missionária dos membros, reativação dos membros menos ativos, retenção dos membros novos, conversas recentes, trabalho de tempo, história da família, né? E o ensino do evangelho. O ensino do evangelho. Enfim, agora o novo manual inclui também isso, tem uma ênfase maior nisso, explica muito melhor várias coisas, enfim. A igreja está sempre querendo ampliar nossa visão, né? Nos aperfeiçoar. E em 2001, essa o último acontecimento daqui foi dedicado ao templo de Montevideo, Uruguai. Um templo também belíssimo. Aí vocês têm uma imagem simbólica, né? Da bandeira do Uruguai cobrindo o Anjo Moroni. E o presidente Hinckley dedicou esse templo aí no Uruguai. Por enquanto, é o único templo que tem lá. É um país territorialmente pequeno, a população pequena, mas muito forte. Muito forte. Eu até comentei semana passada, né? O Uruguai tem 18 estacas e um templo. E tem uma população 60 vezes menor que o Brasil. A gente deveria ter 60 templos para ter. Se o Uruguai, se a gente tem 60 vezes mais habitantes que o Uruguai, a gente deveria ter 60 vezes mais templos. A gente só tem, parece que no Rio vai ser o 8º templo em funcionamento, né? A gente deveria ter 60 vezes mais missões que eles, a gente tem 2. A gente deveria ter 120. A gente tem 36 agora. Enfim, não vou nem continuar o resto, mas a gente tem muito a aprender com nossos irmãos uruguaios. Quero mandar um abraço. Tem alguns uruguaios que assistem nossos vídeos, inclusive um amigo meu, Santiago Carvajal. Ele é um historiador amador, não é profissional, não trabalha para a igreja, mas ele tem um canal muito bom, com o qual eu já colaborei também e continuo colaborando com o blog dele, que é Volverá el Corazón, né, que o coração se voltará, para lembrar dos pioneiros do Uruguai, né? E ele disse que até essa semana disse que estava vendo isso aqui, achou interessante, disse que ia compartilhar com o pessoal de lá, porque é muito bom mesmo, né? Quem sabe a gente não faz uma versão desses vídeos também em espanhol para nossos irmãos de habla hispana, né? Então, muito obrigado a todos vocês por acompanharem até aqui. Termino agora esse vídeo. Espero que tenha ficado bem. Eu vi que oscilou um pouquinho a gravação aqui. Mas espero vocês semana que vem para nosso próximo encontro, onde a gente vai ver o 12º vídeo de coisas que aconteceram na história da igreja. Muito obrigado e até lá.